Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um Parmeira News, o nosso programa aí da hora do almoço. Hoje com o nosso convidado especial aí, o Marcelo Bruno, palmeirense de verdade. Espero que todos tenham uma ótima terça-feira, uma ótima live, que a gente fale muito sobre Palmeiras, sobre Abel Ferreira, que agora o foco mudou. Não é mais vem camisa 9, é vem Dona Abel, Dona Ferreira. Bom, é isso aí. Eu peço para você já chegar deixando aquele like, porque ajuda a notificar os demais palmeirenses, a fazer um engajamento bacana para a nossa live aqui. Fala, Marcelão, tamo junto, meu amigo. Grande abraço, obrigado aí por ter vindo mais uma vez aqui. Imagina, Fabinho, é uma honra, já falei. Coloquei em todos os lugares onde eu pude a nossa live. Hoje você é uma referência da mídia alternativa. Hoje não, sempre. E é um orgulho muito grande estar aqui com vocês, o pessoal do chat. E vamos dar força aí nessa live, vamos dar like aí. Estou divulgando aqui para todos os lugares. E assim, eu queria dar entrada já falando da nossa... Que show do Abel, né, Fabinho? Que show! Me sinto altamente representado. Cara, aquilo ali foi espetacular. Acho que é o ponto alto da carreira dele. E eu acho que ele nunca se sentiu tão bem em algum momento na vida dele como ele se sentiu. Eu acho que nem como jogador ele tem essa notoriedade, cara. Eu fui muito feliz com a apresentação dele hoje, ontem. Enfim, ele discorreu de todos os pontos que ele poderia falar. Todo palmeirense ficou orgulhoso de ter um técnico. Poucas vezes a gente se sentiu assim, nesse nível. É isso aí. Realmente ele emocionou muito aí os torcedores palmeirenses, mas a gente já é chovendo molhado. A gente já conhece o Abel Ferreira, eu costumo falar aqui nas nossas lives e nos vídeos que para quem gosta de Netflix, um bom filme, cara, eu também gosto, mas eu acho que o melhor programa hoje, que bate inclusive em Netflix da vida, é você assistir uma coletiva do Abel. Quando você assiste uma coletiva do Abel, você já se encanta, você já vê que é um conteúdo extremamente competente e inteligente. E aí você vê um cara lá no Roda Viva, que é um baita de um programa da TV Cultura, um programa culto, né? Vamos falar de longos anos, com diversas celebridades que passaram por lá e a gente vê o cara fazer tudo aquilo que ele fez. Eu recebi muita mensagem de torcedores de outros clubes, no meu particular. Eu conheço muito, eu tenho muitos amigos que torcem para o Corinthians, para o São Paulo, para o Santos, enfim. E eles vieram falar, cara, eu peguei para assistir. Eu sempre achei, eu achava que ele era soberbo, eu achava que ele era não sei o quê, mas caramba, que cara diferenciado. O que ele faz, não só para o Palmeiras, mas para o futebol, é algo surreal, sem clubismo algum. Sabe por que é sem clubismo, Marcelo e a rapaziada do chat, que a gente já vai dar um salve para geral? Porque a gente já teve diversos treinadores aqui que a gente não ficou nessa babação, que a gente gostava, defendia, era aquele igual amigo nosso, né? Um cara pode vir falar mal. Quer dizer, a gente pode falar mal do nosso amigo, mas se o cara vier falar mal do nosso amigo, o bicho vai pegar aqui. E com o nosso treinador era a mesma coisa. A gente tinha vários treinadores que a crítica soava pesada e que às vezes a gente não via muito preparo. E o Abel é um cara extremamente preparado e que tem um carinho pelo Palmeiras incrível. Sabe, vou fazer uma comparação aqui próxima, né? Claro que não se mistura filho, eu acho que é algo mais sagrado que a gente tem na vida. Mas eu costumo dizer que depois que eu tive a minha filha, a Rafa, eu agradeço e me sinto muito mais feliz quando as pessoas tratam a minha filha bem do que quando me tratam bem. Então, pô, o meu amigo perguntou da minha filha, ele ganhou a minha amizade. Ele quis saber da minha família, ele ganhou a minha amizade. E o Abel Ferreira, ele trouxe isso para o Palmeiras. Ele trouxe esse dever de ser grato pelo clube. E ele fala lá na entrevista, né? Eu não nasci palmeirense, eu sou português, por alguns instantes nem conheci o Palmeiras, mas quando o Palmeiras entrou em contato comigo e eu fiz todas as pesquisas e cheguei aqui no Brasil e na academia de futebol, parece que as coisas, né, se juntaram e hoje eu sou mais um dos palmeirenses, sem dúvida nenhuma. É um cara que dispensa comentário. Ô Marcelo, resume um pouquinho o Abel antes da gente dar um salve na galera aí. Cara,
além de ele ser um cara muito inteligente, muito fora da curva, não é qualquer um que vai e escreve um livro no início da carreira e tem conteúdo para estar fazendo sobre isso. O cara é um estudioso, sabe tudo do futebol brasileiro, do futebol mundial. Ao chegar ao Palmeiras, ele já tinha mostrado isso, por falar sobre toda a história do Palmeiras, todas as coisas que a gente viveu. Já criou aquele início de identificação, de a gente se sentir representado por ele. Mas ele foi muito longe, cara. Ele foi muito longe. Ele conseguiu todas as teorias que a gente estuda do futebol. Eu sei que, assim como eu, você é apaixonado pelo futebol. Todo o jogo do Palmeiras, eu fico na dúvida se eu torço ou eu fico ali admirando o que ele está praticando dentro de campo. Isso é uma coisa à parte. E ele tinha muita resistência, até de torcedores do Palmeiras. Tinha um nicho aí de 30% que não se identificavam com o futebol, às vezes colocado como defensivo. E hoje você entende muito bem que um treinador precisa de tempo para poder aplicar e transformar. É mais fácil defender do que atacar. Então, até ele criar todos os sistemas propositivos, que hoje o Palmeiras, você vê nitidamente que o Palmeiras já é diferente do ano passado. Do começo do ano passado, então, já é um outro futebol. E extrair de cada jogador o que ele extrai, cara, isso é único, Fabinho. Agora, o que ele conseguiu ontem, para mim, foi um troféu de humildade. Na hora que ele fala do Neto, das pessoas que falaram mal dele, está, como você falou, num programa que recebeu personalidades do mundo inteiro. Para mim, é o principal programa jornalístico da história do jornalismo brasileiro. E só por estar lá, já é uma coroa que se coloca nesse cara. E, enfim, algo assim surreal para o Palmeiras, cara. Não é uma coisa normal. E acho que ele chegou no ponto máximo. Brinquei hoje com amigos meus no chat, dizendo assim, poxa, será que se eu fosse o Abel, eu sairia do Palmeiras com todas as glórias que ele conquistou e a notoriedade que ele está agora? Porque qualquer passo que ele der daqui para frente pode interromper esse processo maravilhoso que ele construiu, não só com a torcida, mas também com a mídia. Quando ele fala do Neto, Fabinho, para mim é o ponto alto, que ele fala, eu perdoo, entendo, compreendo que é mais fácil você falar mal do que falar bem. Queria mandar um abração para o Vavá, hoje um expoente também da mídia alternativa, gosta muito de você, Fabinho, ele queria estar contigo em live e tal, estive com ele semana passada, olha, uma pessoa do bem, sou palestra, 1914, sempre que eu posso, também estou lá, é um outro amigo que eu conheci, assim como o Fabinho, aqui na mídia alternativa, e estou com ele sempre. Show, Vava Balta, né? Exato. Ô, Vava Balta, vamos marcar de você vir aqui. Cara. Também, sem dúvida nenhuma. Aos pouquinhos começamos faz 2 semanas esse projeto aqui, agora com convidados diários, a gente marcando com antecedência. Vamos trazer você aqui, sem dúvida nenhuma. Marcelo Rossetti está aí, ó, também. Boa tarde, Fabinho. Tamo junto. O Pato, meu irmãozão, saudades. É nóis, meu irmão. Olha lá, o Francisco Rainer. O Pato está falando, a minha live da hora do almoço. Isso aí. Definiu o nome agora, né? Parmeira News, é isso aí. Parmeira News. Muita gente esperou que era um nome mais de almoço, mas, pô, Parmeira News, porque é Parmeira, que aqui é Parmeira, e News, porque aqui a gente traz todas as novidades aí da galera. O Boy falando, salve, mano, aquela atualizada na hora do almoço com as suas lives, sempre bom. Falando nisso, parece que o Neto já iniciou o programa dele falando do Abel, né? Falou que adquiriu maior respeito por ele, pelo que eu entendi aí, por ele ter citado o Neto na entrevista, foi o único repórter que ele citou, e falou que vai ter, que ele aceita críticas e tudo mais, enfim. Vamos ver o que ele fala, né? Foi no Palestra 99, esse também é parceiro aí, tá sempre presente, um grande abraço para você também. O Júnior Calvacante, olha lá, temos um técnico fantástico em mídias palestrinas, show de bola, é isso aí, é isso que a gente espera, né? Unir o útil ao agradável. André Santos, olha o grupo de membros, já vou olhar assim, pode deixar, o PG tá falando, sem flodar o chat aí para não atrapalhar a galera. Boleiros do FIFA, boa tarde, Fabinho. Boleiros do FIFA na área, qual a verdade da troca Gabriel Menino pelo Ferreirinha do Grêmio? Cara, não estou sabendo disso. Vi que o Grêmio tem interesse no Gabriel Menino, mas não vi sobre o Ferreirinha, não. Acho que não faz muito sentido para o Grêmio, né? Até pelo salário, né, Fabinho? Exato. O salário do Gabriel Menino é alto. O Ferreirinha é uma mina de ouro do Grêmio.
para eles seria melhor eles venderem o Ferreirinha do que adquirirem essa troca. Então eu não consigo te responder. Mauri Souza, camisa 9 e patroa do Abel. É isso aí, eu fiz até uma enquete aqui no chat, olha lá, ó. Nós estamos com... qual a prioridade do momento? Vem Dona Abel ou vem camisa 9? 78% ganhando aqui o vem Dona Abel. É isso que a gente precisa no momento. O foco mudou, rapaziada. O foco mudou. Galera, deixa aquele like para fortalecer. Ajuda bastante. A live hoje não foi notificada, mas é sempre bom você deixar aquele likezinho que ajuda a divulgar aí. E se inscreva no canal Palmeirense de Verdade do Marcelo, que está aqui com a gente. Ele é um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande aí. Espero que vocês depois coloquem a procura aí do YouTube Palmeirense de Verdade. Antes da gente iniciar um bate-papo aqui, eu queria colocar aqui em primeira mão, sempre trago para vocês uma entrevista do dia, que eu recebo exclusivamente do Palmeiras, com alguns outros canais, né, de não só alternativa, mas com a mídia convencional. E eu vou colocar aqui a entrevista que o Palmeiras soltou agorinha com o Jailson. Soltou não, passou para nós, porque ainda não foi para a TV Palmeiras, você vê com exclusividade aqui, tá bom? A gente sabe da importância que é defender bem para a gente poder atacar, para poder construir as jogadas. Então começa desde lá da frente até a defesa para a gente conseguir essa solidez que a gente fez aí em todo o campeonato e sofreu poucos gols. Quanto aos desfalques, a gente sabe da importância que os jogadores têm para o nosso grupo, mas a gente tem um grupo muito qualificado e os jogadores que o professor optar por jogar vão dar conta do recado. Com certeza a gente sabe da dificuldade que é o Campeonato Paulista, o nosso grupo foi muito equilibrado, então a gente sabe do respeito que a gente tem que ter pelas outras equipes, mas é um jogo de mata, então a gente tem que chegar dentro de casa e fazer o nosso papel e conquistar a vitória, que é o mais importante para conquistar o objetivo. É isso aí, uma grata surpresa o Jailson, que chegou talvez dos reforços aí o mais desacreditado ao lado do Murilo e os dois que estão mais trazendo um retorno positivo. Já vou dar um salve no Vinícius Moura que mandou o superchat. Pegando esse gancho aí, Marcelão, o que você está achando do Jailson, que inclusive deve ser titular ao lado do Murilo como defensor, né, e não volante. O Abel Ferreira meio que deixou isso daí nas entrelinhas, que Jailson, depois de ter atuado contra o Red Bull Bragantino de zagueiro, deve jogar de zagueiro, e o Renan Vitor sendo sexta, sétima, oitava opção lá na zaga. Fabinho, quando vieram esses jogadores, tanto o Murilo como o Jailson, o próprio Lomba, criou-se uma desconfiança, aumentou a insatisfação da torcida, porque nós estávamos gastando. A gente fala, mas os jogadores chegaram de graça. Ninguém chega de graça. Tem luva, tem acerto com empresário, tem outras coisas envolvidas, e todos os torcedores caíram de pau. Eu não tinha nem a lembrança do Jailson, uma vaga lembrança de uma Libertadores, de um momento lá no Grêmio. Do Murilo eu não tinha referência nenhuma. E o Lomba, eu via com muitas reservas. Agora, Jailson e Murilo foram gratas surpresas. Para mim, hoje, o Jailson seria titular absoluto. Óbvio, o Palmeiras, hoje o futebol você não faz com 11 jogadores mais. O banco de reserva, 3, 4 jogadores entram todos os jogos. Poucos jogadores ali chegam até o final da partida com 100% da sua capacidade física, até porque o Abel Ferreira exige de todo mundo. Mas assim, o Jailson, para mim, briga de igual para igual ali com o Zé Rafael. Eu já várias vezes fiquei me questionando se ele não deveria ser titular. E como ele é polivalente, ele é importante, às vezes, ele estar ali no banco de reserva, porque ele pode substituir qualquer um do meio-campo para trás. Ele tem aquela qualidade para sair, ele marca como ninguém. Talvez hoje seja o melhor marcador do Palmeiras. A imposição física dele sobre o adversário é uma coisa diferenciada, ele parece que engole o adversário na marcação. E para mim hoje é o melhor marcador do Palmeiras, sem sombra de dúvida. Gosto demais do Jailson e feliz por você estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo exclusivo em primeira mão e tendo a possibilidade de colocar aqui essa relação que você tem com a nossa diretoria privilegiada. É muito importante até para consolidação ainda maior do seu canal, cara. Parabéns. Obrigado. Queria agradecer bastante também
a confiança para a gente ter sempre esse conteúdo bacana para os torcedores, principalmente nesse programa novo aqui da Hora do Almoço, né? O Vinícius Moura, obrigado pelo superchat, ele fala, se Deus quiser o Abel vai ficar uns 2 ou 3 anos, seria tempo suficiente para o Cebola se preparar e assumir o comando do Verdão? Ele questiona. Família Ferreira no Verdão. Passo essa bola aqui pro Marcelo, o que você acha aí do Cebola, que é um cara que tá no Palmeiras há muito tempo, é o auxiliar técnico fixo, não veio daquela leva de portugueses que ele trouxe. Quando o Abel Ferreira ele acaba ficando de fora, a gente tem os portugueses que entram no lugar dele, porque é normal, são os auxiliares dele, né, de confiança dele, porém o Cebola tá no dia a dia do Abel Ferreira. Você acha que ele, daqui uns 2, 3 anos, sei lá, estará preparado para ser de fato técnico do Palmeiras, ou Marcelo? Fabinho, hoje é impensável qualquer substituto para o Abel. Já a torcida coloca como possibilidade deixar um dos assistentes no lugar do Abel, se porventura ele saísse. Existem até os órfãos do Cebola, daqueles jogos que ele fez, que sempre falam. O próprio Maurício Gagliotti falou, olha, essa é uma oportunidade para eu formar um técnico, assim como nós formamos jogadores, vamos formar um técnico, vamos dar cursos para eles no exterior. Ele vai estar junto com o Abel Ferreira para fazer esse aprendizado. Enfim, o Palmeiras, de alguma maneira, tentou construir essa carreira para o Cebola, né? É uma alternativa, só que isso, para mim, ainda é uma situação distante. Eu acho que ficou provado que existe um abismo entre o entendimento técnico do que é feito lá fora, do que é praticado no Brasil. Para o Abel, para o Cebola, para mim ele está fazendo pós-graduação aí em ser técnico. Eu acho que ele tem que ficar muito tempo ali acompanhando o Abel. Espero que o Abel vá até o final de 2024. O pessoal acha difícil, mas assim, é uma pessoa que tem palavra. Tudo que o Abel Ferreira fala, para mim, sempre tem muito subsídio, consistência, e eu acredito. Não é uma pessoa que fala de forma política, ele fala de forma direta, e acredito em tudo que ele nos fala. E essa renovação de contrato não me faz passar pela cabeça que o Cebola tenha qualquer chance, mas lá na frente, eu acho que foi o melhor aprendizado da carreira do Cebola, estar lá ao lado do Abel Ferreira. Com certeza. Salve, Osmar Campos, meu parceiro, tamo junto. Amanhã que você leve o meu pé quente, hein? Cedi meu ingresso pro Osmar, que é inscrito do canal, já foi membro por muito tempo, me dá uma força enorme aí, e amanhã ele vai me representar no Allianz Parque contra o Ituano. Mandar um abraço também pro Lucas, aqui de São Bernardo, trombei ele no sabadão, prazer, ele, o Dário, seu pai, grande abraço para vocês. Paulo Cremona, meu irmãozão, que também tá na audiência aí, cantor, monstro, palmeirense, X-Factor, ídolos, e estará com a gente também na sexta-feira. Grande Paulo Cremona. E o Gessé estudou comigo na facu aqui, um carinho enorme. Binho, vamos ser sinceros com nós mesmos. O Palmeiras tem que trazer um 9, fião. Ele sempre fala fião. Tá claro, bola passando dentro da área e ninguém coloca para dentro do gol. Libertadores tá aí, mano. Perfeito, Gessé. A gente fez uma enquete brincando aqui sobre o camisa 9 e a esposa do Abel, né? Mas a gente precisa de um camisa 9 para ontem. Para ontem, o Palmeiras cria muita oportunidade. No mínimo, 3 por jogo que não são convertidas a gol. Então, claro que a gente precisa o mais rápido possível de um camisa 9. E as inscrições estão esgotando, quer dizer, o tempo de inscrição está se esgotando para que a gente coloque os jogadores já na primeira fase da Libertadores. Ô Marcelo, o quão é importante a chegada de um camisa 9 nesses próximos 20 dias aí, 15 dias, sei lá, que vai ser o tempo para inscrever o atleta na Taça Libertadores? Fabinho, é muito difícil explicar, seja lá pro Gagliotti, pro Anderson Barros, para Leila Pereira, a não chegada desse 9. O Abel ontem, na entrevista, ele cita isso. Diversos empresários nos oferecem jogadores todos os dias, é uma constante isso no Palmeiras, etc. Mas, por mais que a gente queira que tudo dê certo, é muito difícil explicar esse 9 não ter chegado. É muito, muito difícil. Agora, se a gente tem aí, desde que o Abel chegou, ele pede esse jogador, desde o final de 2020, imaginar que em 20 dias esse jogador chegue é um tanto quanto difícil. Eu torço, como palmeirense torço,
é fundamental. Algumas jogadas a gente acaba deixando de fazer. Não é só a questão... a questão estatística que você colocou de 3, 4 chances de gol para uma bola que entra. No caso do Rony, esse número ainda supera. Ele precisa de 7 oportunidades frente ao gol para sinalizar um. Então, obviamente, o Palmeiras é um time que joga muito no coletivo. Vários jogadores acabam fazendo gols, mas, entretanto, o 9 é uma peça fundamental. A gente precisa de gente lá na frente que tem essa capacidade de matar a partida. Às vezes o jogo se define com uma bola e o Palmeiras tem essa dificuldade. A gente não tem essa confiança, a gente não tem a jogada de cabeça. O que mais me incomoda é ver os jogadores chegarem na linha de fundo e terem que fazer o cruzamento rasteiro, porque a gente sabe que a gente não tem essa jogada. O Abel Ferreira tem improvisado, eu vejo várias jogadas ensaiadas no primeiro pau, onde o Rony usa sua velocidade, o outro faz você pega o gol contra o Corinthians, foi uma jogada ensaiada diversas vezes. O Zé Rafael faz o escudo, o Rony vem na velocidade, antecipa e cabeceia lá baixo em cima do Cássio, que não foi, o pessoal colocou como frango, para mim não foi, e depois o Danilo finaliza. Agora, é uma jogada ensaiada e a gente precisa desses artifícios porque não tem um 9. O Fabinho, um 9 é fundamental e esse coro da torcida vai muito além de nós dois aqui de clamar por esse jogador. Perfeito. Eu todo vídeo que faço, peço para que a gente tenha um 9 a cada minuto que a gente perde, a gente sofre aí sem um camisa 9 nos jogos, e minha preocupação realmente é a fase de grupo da Libertadores, porque pode ser que a gente pegue um grupo da morte aí, complique. A fase de grupos não é fácil, apesar das últimas 3 edições a gente ter liderado em todas, só nessa última que a gente ficou em segundo pro Atlético Mineiro, mas batemos ali. E é isso aí. Salve, Gessé, tamo junto. Obrigado pela participação aí. Camisa 9, urgente, o Rodinei tá falando. E o PG tá falando, vamos deixar o like aí. Nós temos 440 pessoas, 420 likes. Deixe o seu like para fortalecer, é muito importante. O Jacó Vieira tá falando que o mais importante é garantir o Abel. Estamos ganhando de 1-0, mas estamos ganhando. O 9 vai aparecer ou ser criado, mas não temos substituto do nível Abel. Perfeito. Claro que não é uma escolha entre um ou outro, né? A gente fez uma enquete aqui para brincar. Dá para se ter o Abel Ferreira e se ter um camisa 9. E eu acho que as concentrações devem estar focadas num camisa 9, sim, porque a decisão do Abel Ferreira já está tomada e, rapaziada, para mim ele fica, não é uma informação, a informação de dentro é do pessoal lá do Tá na Mesa, que eu sempre dou os créditos, e o Marcos Costa e Leandro Bodaquian falaram que já está tudo certo. Ontem o Abel Ferreira disse que já está tudo certo também, que ele vai avisar a família, e os jogadores e a família antes de avisar o torcedor. Para mim, já está tudo certo e ele vai ficar. Senão, eu acho que a entrevista teria um tom de maior despedida, de maior tristeza. Você não acha, Marcelão? E outra, ele não ia jogar essa responsabilidade para a família dele, de falar que está nas mãos dela. Que ele diz no final da entrevista que se a família não vier para o Brasil, ele não fica no Brasil. Então, eu acho que essa resposta, ele conhecendo a gente, eu acho que ele não ia jogar essa resposta para nós, né, não, Marcelo? Você roubou minha fala, Fabinho, porque eu tive a mesma conclusão que você. Quando ele chega, olha, a minha esposa que vai dizer, nem ela quer ficar com esse peso. E ele, obviamente, é um cara muito inteligente. Você vê quando ele fala do vizinho, ele está fazendo uma ilação geral para que as pessoas, para a gente que encontre responsáveis pelas críticas. Ele é um cara inteligentíssimo e ele vai querer que a mulher seja ele tá dando um prêmio para a esposa. Ele quer que a esposa dele seja abraçada pela torcida, assim como ele está sendo agora. Então, eu tirei esse peso da minha consciência com essa fala e você roubou a minha, porque eu tinha isso. Só um adendo do 9, Fabinho, que você falou. Ele, na entrevista, ele fala, é tão urgente o 9 que ele fala, a gente precisa de 2 9s. Hoje, o Palmeiras tem urgência de 2 9s com características diferentes, porque o terceiro 9 é o Rony. Ele deixa claro, né, que é o atacante veloz, e ele precisa de 2 9s com outras características. É isso aí, ó. O Diego Mandira manda um superchat aí, ó. João Pedro do Auada, é uma boa, será que vem? Eu vi que noticiou bastante isso ontem através de um jornalista, mas desconheço, tá, a veracidade. Não sei se o Marcelo sabe de alguma coisa também, mas para mim assim, é mais um nome ventilado. Eu nem quis trazer para o meu conteúdo, porque
Eu acho que não vai rolar e também não é um nome que a gente precisa, né, Marcelo? Às vezes eu fico me perguntando se é só empresário que faz isso, porque eu acho que às vezes é interessante para o Palmeiras que seja ventilado os nomes de maneira antecipada, quando se há dúvida, para ver o crivo da torcida, para ver o crivo. Pode ser que ele tenha sido oferecido ao Palmeiras, o Palmeiras deu aval para se jogar isso na mídia, ver a situação. O João Pedro jogou no Palmeiras, era uma promessa, acabou não dando certo, foi para fora, tá bem, mas assim, é um jogador que a gente traria. O Palmeiras hoje precisa de jogador para vestir a camisa, Fabinho. A gente tem que receber jogadores para serem titulares, não para compor mais elenco. Na lateral direita, que é tão sensível, a gente precisa de um cara em excelência, em nível de seleção. Hoje nós temos 3 posições carentes, que é a lateral direita, o meia que joga pela esquerda, né? Apesar do Rafael Veiga ser canhoto, ele joga do lado direito, a gente tem um vazio naquele lado esquerdo, e lá na frente que a gente precisa desses 2 centroavantes para fechar o elenco. Palmeiras hoje é um time excepcional, gosto do elenco de A a Z, e a gente só precisa complementar esses pequenos furos que são demandas desde o final de 2020. Perfeito. A Tati tá aí, ó. Abel, amor da minha vida. Ô, Tati, você vai brigar com meio mundo aqui. E não tô falando só das meninas, não, viu? Porque, olha, o Abel engravida de gêmeos. Que homem. Esse cara aí, olha, tava eu e minha cachorra assistindo ontem, eu e a Cindy. Olha, não tem como não ficar encantado com tudo que esse cara tem falado e feito, porque ele é aquele cara que fala e faz, né? O doido de Oz, ele fala: Fabinho, depois que a dona Bel viu a Renata Fã, ou ela vem ou ela manda ele voltar rapidinho. A Renata Fã, ela brilha os olhos ao ver o Abel Ferreira falar, mas também quem não é nenhum desrespeito à Renata Fã, é sim uma realidade a todos nós, né? O Rodrigo César tá aí também, ó. Precisamos de um jogador pronto que chegue e represente. Agora, uma parte muito importante da entrevista de ontem, o Marcelo, é quando ele fala de jogadores mais maduros, né? Então ele diz que não passa na cabeça dele, que aqui no futebol brasileiro se faz muito isso, do clube vender um jovem por 10 milhões de euros e pagar os 10 milhões de euros diluídos em salários de um jogador de 35 anos. Então, talvez ele tenha dado algumas indiretas a alguns jogadores aí mais velhos, e eu queria a sua opinião sobre isso, porque, assim, cara, apesar da gente criticar algumas ações da diretoria, tais como o Hulk, por exemplo, é fácil ser engenheiro de obra pronta quando o Hulk se tornou o melhor jogador do futebol brasileiro agora. Mas quem me conhece, me acompanha aqui, eu sempre pedi o Hulk demais e nunca pedi o Diego Costa, por exemplo, porque eu achava que o Diego Costa, com os problemas físicos dele, e nem por conta do extracampo, que depois a gente viu que é um pouco mais aflorado também, mas por conta dos problemas físicos dele, a gente não teria uma boa aceitação aqui no calendário do futebol brasileiro, dito e feito lá no Atlético Mineiro. Já o Hulk não, eu acompanho ele desde o Porto, antes dele ir para o Zenit da Rússia, antes dele ir para a China, e ele sempre foi muito aplicado taticamente e fisicamente, treinava em casa, é um cara que se dedica demais e deu certo. Eu acho que existem casos e casos que o Abel precisa rever esse preconceito que ele tem do futebol brasileiro, que são culturas diferentes. Lá na Europa não se faz isso. Tanto é que aqui não sai jogador de mais de 30 anos para o futebol europeu há muito tempo. É um conceito que existe no futebol europeu e eu vejo isso muito bacana, muito legal, a não ser alguns casos isolados. Vou citar um que nem é o melhor exemplo do mundo, mas, por exemplo, o Daniel Alves foi jogar lá no Barcelona. Tudo bem que já ganhou uma fortuna aqui pelo São Paulo, por conta de contrato e tudo mais, mas foi contratado lá para o Barcelona. Você não faz investimentos tão altos lá, mas certos jogadores são bem vistos ainda. Tem o Luis Soares, tem o Cavani, que atuam em grandes equipes do futebol europeu, e aqui a gente poderia ter alguns casos para sair um pouquinho de linha. Porém, a crítica que nós, torcedores, fazemos, às vezes, tem que ser um pouquinho mais fria, o Marcelo, e entender que tem coisas que não passam pelo treinador. Então você fala, mas tem o Elkson. O Elkson é um exemplo. Eu mesmo fiz vídeo e falei, não é possível que o Palmeiras não vai trazer o Elkson. O Elkson tem uma média de gols igual a do Hulk, joga muito, não passou pelo crivo do Abel. O Abel falou que não gostaria, porque é um jogador que custa caro
e que tem uma idade mais avançada. Então, nem tudo é da forma que a gente acha que é lá dentro. O diretor ligar para o cara, negociar e fechar. Tem que passar pela comissão técnica. E o Abel Ferreira matou a pau quando ele fala: eu não sou a favor de vender um jovem e trazer com o dinheiro um jogador mais avançado de idade. Antes do Marcelo falar sobre esse assunto, queria agradecer o Joe Machado aí. Fabinho, eu fiz a música que o Abel pediu, tá no meu canal, dá uma atenção, ajuda a chegar na mancha, tamo junto, avante palestra. Beleza, Joe? Depois eu vou entrar lá para acompanhar, tá bom? Obrigado, tamo junto. O que você fala, Marcelo, sobre essa frase que pouca gente comentou, mas tem muita importância em negociações do Palmeiras por conta de de jogadores mais velhos, consagrados aí? São vários pontos, né, que a gente tem que tocar quando quando a gente cita essa fala do Abel. Primeiro, que é natural que os jogadores mais velhos venham para o Brasil encerrar sua carreira, ou latino-americanos venham para o Brasil. É inimaginável que o jogador vai encerrar a carreira na Europa, visto que lá o futebol é muito mais competitivo e eles querem jovens que dêem resultados. Enfim, jogadores caríssimos. Então, sempre os jogadores vão acabar, jogadores brasileiros, argentinos, vão acabar encerrando a carreira aqui. É natural que eles voltem. Mas concordo com ele que a gente não tem que pagar uma fortuna por esses jogadores. Também estou com você no que você falou quanto ao Hulk. A vantagem da gente ter os nossos vídeos gravados é que podem registrar isso e conferir. Também sempre fui contrário, tomei muita cacetada contra o Diego, quando a questão do Diego Costa, mas eu não gosto muito de uma fala do Gagliotti, quando ele cita que o Abel que não quis o Hulk. E é uma coisa que não é verdade, a gente já ouviu isso da própria boca do Abel, que ele só queria que aguardasse a finalização da Libertadores. São coisas completamente distintas. E a gente poderia ter feito um acerto, cara. Essa é uma coisa, assim, um tanto quanto imperdoável, porque, assim, ver o que o Hulk faz no futebol brasileiro, o diferencial que ele causa na balança é realmente ruim. Agora, eu estou com o Abel 100% quando a gente fala que nós não podemos trazer jogadores a valores exorbitantes que depois não vão dar retorno. Isso ele está certíssimo. Agora, é difícil você achar jogadores já testados, já validados, sem ser uma aposta para o Palmeiras e bancar isso. Porque um jogador, mesmo que ele seja um craque, ele pode não dar certo num clube. Vê o caso do Messi. Enfim, isso é uma coisa... você pode mitigar isso, você pode diminuir essa possibilidade do risco. Agora, uma certeza a gente não tem. O Atuesta era uma certeza absoluta para o Palmeiras. E a gente está vendo o quanto vai ser difícil esse processo ser validado. Então, tenham comigo que existem os dois lados. Se a gente trouxesse o Soares a um custo alto, ele daria certo? A chance de dar errado seria pequena. O retorno que nós teríamos com a torcida também seria certo. Então, eu vejo os dois lados, nem lá nem cá. Foi o único ponto que eu achei que eu fiquei um pouco, que eu divergi um pouco, porque assim, é um assunto tão amplo que você não pode chegar e cravar uma situação. Existem possibilidades, alternativas, e há alguns nomes que eu gostaria de ver no Palmeiras. Tenho certeza que você, toda a torcida, o pessoal do chat gostaria de ver, e que a gente não pode assim simplesmente limar, porque não vamos contratar jogadores mais velhos. Mas o que eu vejo dessa fala, Fabinho, para passar a devolver a bola para você, é o seguinte: hoje, muito da fala da Leila Pereira está o pensamento do Abel Ferreira. Porque o que o Abel disse ontem é o que a Leila vem falando nos últimos dias. E cada vez mais dentro de mim eu tenho comigo que hoje o Abel não é mais só um técnico de futebol. Hoje ele é quase um manager. E quando ele fala que ele gostaria de que o Anderson Barros ficasse lá, tem muito a ver com o fato dele se darem bem, do Anderson Barros dar esse espaço para que ele tenha essa ascensão, deixar colocar em prática todas as políticas. Isso é fundamental para o Palmeiras. Vocês vão me vir dizer uma coisa que eu não tinha pensado. Há pouco tempo atrás eu era vorazmente contra a permanência do Anderson Barros. Se derem essa autonomia de fato para o Abel escolher, ir ao mercado e de repente trazer uma pessoa mais hábil para fazer a parte comercial, talvez a presença do Anderson Barros não seja algo comprometedor, como foi na contratação do Tati Castellanos e do Alário. E uma outra coisa para finalizar, Fabinho, veja como são parecidos os perfis que o Abel quer. O Alário é um Tati Castellanos mais velho. Aquele José lá do Lanús, né? José Lopes, se eu não me engano,
É um garoto mais jovem, com o mesmo perfil. Então tá claro que o scout do Palmeiras, a busca do Abel, já tem uma sintonia fina e o jogador que ele quer tem uma função específica e clara. Perfeito, é isso mesmo. Ogro Parmeirense, grande abraço, obrigado pelo superchat. Fabinho, teve uma entrevista da Leila que ela disse que não vai trazer um 9 que não seja um jogador bom. Infelizmente, só tem pé de rato no mercado. Sim, ela fala isso em entrevista, inclusive ela falou isso para mim pessoalmente numa reunião. Só que é aquilo que a gente fala, apesar, isso eu externo em diversas lives, em diversos vídeos, que realmente hoje o mercado de certas posições aí tá bem escasso. Eu falo que se eu tivesse um filho hoje que quisesse ser jogador de futebol, eu falo assim, vai ser lateral, vai ser zagueiro, sei lá, porque são posições que estão cada vez mais valorizadas, porque são as poucas que a gente tem uma qualidade maior. Aí você fala, mas então seria melhor ele ser centroavante? Pô, não tem muito centroavante no mercado. Não tem. Porém, o futebol hoje, visto a tática que se aplica não só aqui no Palmeiras, que o Palmeiras hoje, de fato, joga o futebol mais europeu. Não é só porque o Richardson falou, eu acompanho muito futebol europeu, principalmente a Premier League, o campeonato inglês, e eu vejo que o estilo de jogo hoje do europeu é um jogo tático. Só que assim, ainda assim tem jogadores bons para centroavância. Nós temos o Alário, que é uma realidade. Custa caro? Custa caro. Gol custa caro. Então, visto essa sua boa pergunta e bom comentário que só tem pé de rato no mercado, a gente tem que ir atrás de jogadores que possam vir a vestir a nossa camisa. Dá uma cutucada no Alário lá no Bayer Leverkusen, dá umas cutucadas no Pedro do Flamengo de novo, seja chato, vai lá, bate na porta, dia sim, dia não, quem sabe. Tem o Agustín Alvarez, uruguaio, nós temos os dois outros uruguaios consagrados. É dificílimo, é impossível, não sei, depende do que for acordado, Cavani e Luis Soares. Então a gente tem ainda, de fato, alguns jogadores que possamos negociar, trazer, vestir a camisa 9 e pôr para jogar. Eu acho que são poucos, são raros os jogadores que realmente hoje a gente coloque a camisa 9, entre e tome conta do recado. Eu acho que o Alário, desses citados agora, o Pedro, o Cavani, o Luis Soares, são 4 jogadores que vestindo a camisa 9 ninguém mais tem preocupação. São realidades. Se vai dar errado, não sei, existe uma pequena porcentagem, mas a chance de dar certo é muito maior. Eu entendo que o mercado está escasso para essa posição, assim como um meio-campista, mas ainda assim a gente tem como contratar e tá demorando demais, e isso me preocupa, né? Galera, deixar o like aí para fortalecer, já estamos com 700 likes. Chama no like aí para ajudar aqui a mídia alternativa. Fábio Fola deixando um superchat aí, ó. Fabinho, desde quando você mencionou o preparador de goleiro na pré-seleção, eu queria mandar esse superchat. Você poderia fazer chegar na torcida para gritar o nome dele e da comissão junto com os jogadores? Cara, é uma boa observação. Eu sou muito fã do Rogério Godoy. E é outro caso que vale a pena a gente falar. A audiência é rotativa, mas já estamos com 800 pessoas aqui nos assistindo. E galera, quando o Rogério Godoy foi contratado, e foi o Luxemburgo que trouxe, né? A gente tem que ser grato e dito, né? Ser justo. O antigo, eu não lembro o nome dele, eu esqueci o nome dele, o antigo preparador de goleiros era muito querido pelos jogadores, tinha formado grandes jogadores aqui no Palmeiras também, e a gente ficou, nossa, como é que pode? O que aconteceu? Nunca vimos aqueles dois lados. E aí o Rogério Godoy chega encantando todos os jogadores, encantando o vestiário, sendo um cara muito coaching também, assim como é o Abel Ferreira, porque no futebol hoje a gente não pode ter só um coach. Tipo assim, o Luxemburgo, por muitas vezes no vestiário, ele tocava na cabeça do cara, mas a tática dele já não existia mais, era ultrapassada. Hoje a gente tem um Rogério Godoy que faz um serviço muito atual de preparação de goleiros. Cara, o Lomba tá indo muito bem com o Palmeiras e era o maior criticado lá do Inter, que agora tem um goleiro lá da base que só falha.
Pergunta para um torcedor do Inter se eles não queriam o Lomba de volta. E o Everton é sem palavras. Desde que chegou o Godoy, o Everton evoluiu cada vez mais, né? Nesses últimos anos. E aí a gente tem que entender que o Abel Ferreira é outro desse. É um cara que toca muito melhor ainda, né? Psicologicamente, mas tem tática no dia a dia dos treinamentos. E o Rogério Godoy é um cara que eu tenho um carinho enorme. Para quem não sabe de quem a gente está falando, o Rogério Godoy é aquele que parece o Kratos, né? Do God of War. E olha, eu conversei com um amigo meu, fui almoçar esses tempos aí com um amigo meu, Maílson, tá jogando lá em Recife agora, ídolo do Grêmio, do Náutico, um irmãozão jogou comigo. E ele falou que ele foi treinado pelo Godoy nas categorias de base do Grêmio. E ele fala que, assim, ele é aquilo mesmo. Tudo, porque muita gente acha que não, ele tá sendo um personagem. Não, ele é aquilo. Ele é aquele brutão, coração e muito bom profissional no dia a dia também. Isso, e eu acho muito incrível quando a gente ouve algumas histórias de bastidores, ô Marcelo, e, assim, nem sempre é legal. Tem umas que a gente ouve que a gente fala, nossa, olha como esse cara é da hora. Puta, esse cara não sei o que lá. E você ouve umas histórias de bastidores, você fala, é sério que ele é assim? Aí você dá uma brochada, mas tem outros que você não julga tanto, ou que você julga pra caramba e fala, nossa, como eu gosto desse, aí você ouve a história, ele é assim, é melhor ainda. E o Rogério Godoy é assim mesmo. Obrigado, Fábio, tamo junto. O que você fala aí dessa comissão técnica do Palmeiras como um todo, que nós encontramos uma mina de ouro, não só da equipe que veio de Portugal, da equipe do Abel Ferreira, mas nós temos o Cebola, nós temos o Rogério Godoy do Goleiros, preparador de goleiros. Nós temos o Léo Piffer também, que é um grande parceiro, um amigão, que faz um trabalho também de logística, amigão de todos os jogadores, uma energia incrível que é importante a gente ter lá dentro. O que você fala, Marcelão? Para mim, não me repetir no que você falou, acho que tudo começa no Cícero. Para mim, o Cícero é um gestor fundamental. Aí vai para o João Paulo Sampaio. O Palmeiras está muito bem servido. Se há uma semente que foi bem deixada no passado, foi essa estrutura criada lá atrás pelo Alexandre Matos. Eu sei que há muita gente que critica o que o Matos fez em relação à contratação, e não é o ponto, mas essa semente, essa profissionalização do Palmeiras, a gente não pode deixar de dar paternidade. E assim, cara, nós temos vários líderes no Palmeiras, vários líderes. O maior termômetro é quando o Abel Ferreira não está em campo. A gente não vê, como no passado, o Felipão não vai estar à beira do campo. O torcedor palmeirense ficava apavorado, você via à beira do gramado ali, você conseguia ver a atitude dos jogadores era comprometida, o coletivo se perdia. A mesma coisa acontecia naqueles momentos de glória do Vanderlei Luxemburgo, e aí é que está o diferencial quando você tem uma estrutura tão profissional que tem o Palmeiras. Isso vai desde dentro de campo, quando você tira um atleta, quando a posição não é tão sensível, que só tem um, você pega lá um Mundial, saiu o Rafael Veiga, e a gente estava usando o Scarpa de lateral, o Palmeiras acabou. Mas tirando essas situações atípicas, você tira um jogador, o Palmeiras joga do mesmo jeito, direitinho, o Abel não está lá, a coisa funciona, e é graças a esse elenco que está fora de campo, porque para mim são estrelas esses caras que estão fora de campo, admiro todos eles. E, assim, tudo que a gente ouve de toda a nossa administração no que se refere ao pessoal que está ali, pessoal do futebol, é maravilhosa. E eu estou assim embaixo tudo que você falou sobre cada um deles. E realmente é muito legal, Fabinho, a gente ver os bastidores na TV Palmeiras, né? A nossa mídia alternativa sempre traz lá os vídeos também desse lado coach, desse lado líder, desses profissionais que eu realmente acho que hoje fazem muita diferença e fazem parte desse Palmeiras monstruoso que foi construído aí desde 2015. É isso aí. Que Moçabê, sei lá o que, podia colocar o Giovani, Gabriel Silva e o Vanderlan para jogar o Paulistinha. Pô, agora não, né? Pô, agora que chegou nas finais, tinha que ter colocado lá atrás, né? Mas o Giovani é um jogador que já não vai mais poder atuar, quer dizer, só vai poder atuar numa eventual final, porque ele foi convocado pela seleção sub-20, então tá fora das quartas e de uma possível semifinal, assim como o Gustavo Gomes, o Everton e Kusevich. São 4 desfalques aí, 2 titulares, 2 reservas, só que o Kusevich seria titular
na ausência aí do Gustavo Gomes e do Luan, que está machucado. Seria a dupla de zaga do Murilo, não precisaria ter um problema aí com o Jailson de posição, né? E os outros dois, o Vanderlan, eu acho que vai ser um jogador que vai nos ajudar bastante. Já o Gabriel Silva, cara, gosto muito dele, é um menino incrível, é bom pra caramba assim, só que não sei se sente camisa. Eu emprestaria, tentaria usá-lo de como experiência em outro clube, porque ele já teve muitas oportunidades no Palmeiras e o Abel Ferreira falou isso na última coletiva, né? Ele não poderia ter perdido aquele gol. E não foi só pelo resultado em si que poderia ter dado a vitória pra gente, mas eu senti um tom de tipo, porra, você tá tendo oportunidade. A gente não tem centroavante, você é centroavante e você não faz os gols que a gente precisa. Então, o Abel, ele tem aquele negócio de abraçar, acariciar o jogador para trazer para perto, mas ao mesmo tempo ele cobra. E isso é muito, muito interessante em relação aos É um crivo muito afiado, né, Fabinho? É um crivo muito afiado. Da mesma forma que ele valoriza o Rony, ele vai apontar o defeito do Daverson, por mais que a gente seja grato, ele deu adeus ao Daverson. E acho que é assim que tem que ser um líder. Sim, é isso mesmo. E a Tati tá falando aqui, ó. A entrevista do Abel ontem não me surpreendeu em nada, pois tudo que ele disse está no livro. Comprem o livro. O livro que eu já adquiri lá na Palmeiras Store São Bernardo. Nossa, cheiro de livro novo é uma coisa incrível, né? E é um livro longo, tem mais de 400 páginas, mas também tem bastante imagens. E eu não terminei ainda de ler o livro, porque eu tenho um pouquinho de problema com leitura. Eu pego um livro para ler e começo a ficar com sono. Não sei o que acontece, mas eu vou terminar. Uma hora eu vou terminar, Hábito, Fabinho. Já você vence isso. Eu também já tive isso passado. É só o hábito. Lê, que é uma das melhores ações da nossa vida. Com certeza. E isso o próprio Abel fala, né, não só no livro, eu acho, mas ele fala ontem lá no Roda Viva, que quando ele chega no Brasil, ele pergunta para o Cícero, quais os livros dos esportistas aqui que você, né, dos jogadores, treinadores, sei lá, que você me indica para eu ler? Aí o Cícero, não tem. Ele, como não tem? Você é louco? Não tem. E aí acho que aflorou a vontade dele de falar e de criar um livro, né? Bom, rapaziada, mudando um pouco de assunto, antes de voltar a falar, quer dizer, de falar sobre quartas de final de Paulista, Patrick de Paula chegou ao Botafogo. Obrigado por tudo, PK. Sempre decisivo quando jogou. Ontem, inclusive, o Abel Ferreira foi questionado, e ele também dá aquela entre linhas lá que tem jogadores que o PK é um grande jogador, que o Botafogo fez uma baita contratação, se eu não me engano, a terceira ou a quarta maior contratação da história do futebol brasileiro entre clubes, né? E eu queria ouvir a opinião do Marcelo, porque o Abel ele fala ontem que assim, esses jogadores mais jovens, eles têm dois destinos. Você vem de muito lá de baixo, né? Como veio praticamente todos. É muito difícil ver um menino da base aí já num berço de ouro como foi um Kaká da vida. E você tem exemplos distintos, né? De um Kaká que tinha um ambiente familiar muito bom, muito propício, e mesmo assim conseguiu ter ânimo e humildade e luta para conquistar tudo que ele conquistou na sua vida. E o Patrick de Paula, que é um outro exemplo que veio da comunidade, veio de baixo, veio da várzea e conseguiu atuar no Palmeiras, ganhar títulos, ser importantes em jogos decisivos, como foi na final do Campeonato Paulista, bater no pênalti do título, chamou a responsa, como foi na semifinal da Libertadores, como foi em Copa do Brasil, enfim, é um jogador muito bom, só que eu senti quando o Abel fala que às vezes falta um pouquinho de maturidade, mas humildade para certos jogadores, principalmente os mais novos, que como eles estão aqui, ó, na vida, né? O Danilo, vamos falar do Danilo também. O Danilo, ele estreia pelo Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, recebendo R$2.000 mensais. Ele olha para o lado, o Luiz Adriano com 700 mil de salário. Ele olha para o outro, o Lucas Lima com 1 milhão de salário. Ele olha do lado, o Felipe Melo com 1 milhão. Ele vai treinar de Uber, que é menino novo, não tinha nem 18, e nunca teve um carro. Ganha R$2.000 por mês. E aí você vê os caras chegando nos maiores carros importados do mundo. Se o cara não tiver uma ambição, uma maturidade, uma humildade,
ele sobe para a cabeça e não rende mais. E o Abel fala ontem que certos jogadores, com o passar do tempo, eles param de ouvir. E ele cita, inclusive, o Phil Foden, do Manchester City, em uma entrevista do Guardiola. Ele fala assim, perguntaram como seria o Phil Foden na próxima temporada, se nessa ele já estava muito bem. Aí ele fala que na Carabao Cup ele entrou 5 minutos e entrava com muito ânimo, com muita vontade, como se fosse o último jogo da vida dele. Aí ele fala que numa Premier League ele entrou por 10 minutos. Nossa, ele acha que seria o maior jogo da vida dele, ele entra muito animado. Aí chega a hora dele entrar na Champions League. Aí ele entra animado, joga a vida e tudo mais. E na próxima temporada, ele é titular da equipe. Então ele vai jogar o tempo inteiro na Champions, o tempo inteiro na Carabao, o tempo inteiro na Premier League. E aí o Guardiola, ele segue, o Abel, né, segue muito o estilo do Guardiola também, não em questão tática, mas também, eu acho que não só do Guardiola, né? Assim como ele leu o livro do Tele Santana, ele pegou trechos e temas importantes do Tele Santana, assim como foi com o Marcelo Galhardo, com o Guardiola, com o José Mourinho, que também é ídolo dele, e ele vai pegando um pouquinho de cada, e ele fala que ele não tem como confirmar se o jogador vai seguir evoluindo, porque ele não sabe se o jogador vai seguir ouvindo. Então, quando o jogador ele começa na base, quer dizer, sobe da base e começa no profissional, ele tá de uma maneira muito humilde, ouvindo pra caramba, porque só tem cobrão do lado, então ele vai fazer de tudo. Aí passa para a segunda temporada, ele já tá um pouco melhor, já é titular, né? Que era o caso do Patrick de Paulo, Gabriel Menino. Eles já eram titulares, começam a ficar um pouquinho mais solto, que é natural. Aí vem a terceira temporada, que é o que está acontecendo com o Palmeiras, essa molecada. Essa molecada chegou em 2020, nós estamos em 22, é a terceira temporada deles. Então, sem papas na língua, para bom entendedor, meia palavra basta. Patrick de Paula, Renan Vitor, Gabriel Menino, não ouvem mais o técnico Abel Ferreira, não ouvem mais a sua comissão técnica. São grandes jogadores, têm bola para jogar muito mais do que tem jogado? Tem, mas não conseguiram manter a humildade, o pés no chão e a sabedoria que manteve, por exemplo, um Danilo, que mesmo na terceira temporada é um dos principais jogadores do Palmeiras, titular absoluto, e segundo que a gente subentendeu, é um jogador que faz isso aqui, ó, quando o Abel fala. Faz isso daqui, ó. Sim, senhor, treinador. E aí, quando você tem um respeito pelo seu superior, humildade para reconhecer erros, mas para seguir a sua linha ali de aprendizado, eu acho que o seu futuro é muito maior e mais preparado. Fala aí, Marcelão. Primeiro, bela analogia, cara. Trouxe aí muito conteúdo para quem não conhece. Bela analogia. Referente ao PK, existe um problema social lá atrás. O PK é um menino que na escola, eu tenho amigos que foram professores, do meio, então ele sempre teve dificuldade social. Então, essa questão de não ouvir, de ser um tanto quanto indolente, faz parte da personalidade dele, e ele carregou isso consigo. Hoje já é um homem, né? Apesar de jovem, já é um homem, tem um comportamento já mais aceitável, mas ele era muito difícil quando garoto. E essa questão social você carrega para o resto da vida. E é inimaginável você pensar que um garoto que passou dificuldade lá sua vida inteira e tem acesso a essa vida. Hoje, o jogador de futebol é quase um popstar. É uma pessoa que ascendeu na vida de uma maneira que tem uma visibilidade que não é para qualquer um. Então, é natural que ele tenha esse peso, que demore, né? Isso acontece com a maior parte dos jogadores da base do Palmeiras, apesar de não ser privilégio do Palmeiras. Por exemplo, eu vejo um menino que nem o Renan. Eu já ouvi histórias de bastidores que, poxa, não dá para acreditar, um menino que até então tão centrado teve dificuldades aí recentemente, flagradas pela torcida e etc. Eu rezo para que isso não aconteça, porque era um zagueiro, foi lateral, é um zagueiro que tem tudo para chegar numa seleção brasileira e está passando por isso. Outro temor que eu tenho é com o Endrick. Para mim, hoje, eu já não sei se o Endrick ouve qualquer pessoa de dentro do Palmeiras. Se a única voz que tem na cabeça dele é Wagner Ribeiro. Então, isso que o Fabinho colocou é preponderante na formação do jogador e tem tudo a ver com a questão do PK. E já indo direto para a questão do PK, eu vejo uma situação assim.
excelente para o Palmeiras a negociação. Espetacular. Não só pelo que você colocou, terceira ou quarta maior negociação entre clubes brasileiros, mas pelo formato. O Palmeiras atingiu já praticamente metade do valor previsto para esse jogador, 6 milhões de euros. Ele hoje está no Transfer Market, depois desse processo de negociação, quando foi ventilado, ele estava a 12, hoje está em 16 no Transfer Market, ou seja, aquilo que o Palmeiras, para não perder dinheiro, já conseguiu. Quando a gente fala de mais 20% do PK, a gente já está falando sobre 3 milhões, então já o Palmeiras já fica muito próximo da metade dos 16, e aí ainda tem 30%, mais 6% da formação para ser negociado no futuro. E certamente é um jogador que vai ter oportunidade no Botafogo, coisa que o Palmeiras não vai ter. No Palmeiras ele não vai mais conseguir jogar. Então, excelente negociação, está entre janelas, quem sabe já na próxima janela, que é a principal do mercado internacional, ele já não é negociado, e o Palmeiras vai ter um lucro absurdo. Sendo que aqui no Palmeiras a gente poderia perder todo o valor, e esses dividendos que hoje estão na nossa mão não seriam de ninguém. Então, para mim, maravilhosa a venda. Essa questão, por exemplo, do Danilo está fazendo. E assim, é raro o jogador ouvir. Quando ele chega nesse nível que você colocou, Fabinho, ele já não ouve mais a família. E como eu falei, o maior temor que eu tenho é que isso aconteça com o Endrick, que é o maior ativo que o Palmeiras pode ter na história, e talvez na história do futebol brasileiro, num valor de venda. Espero que ele cumpra lá, os pais cumpram, mas eu tenho ouvido histórias de pessoas próximas dizendo que já a coisa está contaminada. Não sei se você tem informação sobre isso, Fabinho, mas eu queria dar um alô aí para o Marcelo Nardini, que é fã do Lopes, do Lanús, que pede para que ele está aqui no nosso chat falando. Estou vendo o Narciso, estou vendo toda a galera que está lá com a gente. Abraço do Davi Desabafa Alviverde, página maravilhosa, galera, sigam lá. Desabafa Alviverde, é um parceiraço nosso, Bruno Palestrino, e não vou roubar a cena, a bola é sua, Fabinho. Não, que isso, fica à vontade, um grande abraço para todos esses aí, o Desabafa Alviverde está sempre reagindo lá, a gente conversando bastante. Bom, falando um pouquinho agora sobre quartas de final, para a gente ir para o último bloco aí do nosso programa, temos um jogo importante amanhã, né? Sem soberba alguma, claro que somos franco favoritos, não só contra o Ituano, a gente é favorito contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Santos, contra o Red Bull Bragantino, contra todos os clubes aqui de São Paulo no Campeonato Paulista, nós somos os favoritos. Significa que seremos campeões? Não, né? No futebol tudo pode acontecer, é uma noite ruim dali, uma tarde ruim dali. Espero que a gente consiga vencer mais esse título, principalmente porque é um título que o Abel não conquista. Quem sabe a gente não ganha um paulista e um brasileiro esse ano, títulos que o Abel não tem, e aí ele faz o quinteto de títulos exclusivos. Mas o que você espera aí, Marcelo, dessa partida? Hoje, então, tivemos a informação que o Papagaio não vai para jogo, o Palmeiras não liberou ele gratuitamente, somente através de uma multa que está em contrato, não é nenhuma novidade, e o Palmeiras não liberou ele gratuitamente, o Ituano não quis pagar multa, foi sugerido, inclusive, metade do público e da renda do estádio, porque funciona assim, né? Nos jogos com um jogo só, o mandante é quem fez a melhor campanha, então no caso o Palmeiras joga no Allianz Parque. Se fosse o Ituano, a gente jogaria lá em Itu, e a renda de Itu seria dividida entre Palmeiras e Ituano. Aqui é a renda do Allianz Parque dividida entre Palmeiras e Ituano. O Ituano não quis dar 100% da renda em troca da participação do Papagaio, e eles vão com o desfalque do melhor jogador deles aí na primeira fase de grupos, artilheiro do time, dando assistências e tudo mais. O que esperar dessa partida? Você acha que a gente passa sem sufoco? Podemos ter alguma surpresa em si na partida? Pedir para a galera aí chegar nos 1.000 likes, já estamos com 960, é sempre bom relembrar para fecharmos 1.000 likes. O que você espera dessa partida contra o Ituano, meu irmão? Primeiramente, sobre o Papagaio, estou muito feliz com o desempenho dele. Passou por muitas dificuldades desde que saiu do Palmeiras, teve problemas também de ordem pessoal aqui, tanto nos times que ele esteve lá fora, e agora mostrando que ele tem potencial. Foi um dos maiores artilheiros da história da base do Palmeiras, e agora vingando. Também fico feliz que ele esteja fora, porque a lei do ex persegue todos os times formadores ou times que têm seus atletas em outros lugares. Agora estou com você.
A diferença entre Palmeiras e Ituano é enorme, só que no futebol isso acaba não valendo sempre. A gente não pode esquecer de um CRB da vida, o ano passado, 20 e tantas chances de gol e a gente acabou não conseguindo fazer. Tem que entrar sério, tem que marcar. A gente não tem. O Abel Ferreira montou um sistema tático onde você consegue ser propositivo sem se arriscar. Então, isso diminui muito o risco da gente ir afoitamente, se expor. Estou muito confiante quanto ao que a gente pode desempenhar, mesmo com esses desfalques que são importantes por parte do Palmeiras. O Abel, vez ou outra, já está testando ali o Jailson como zagueiro, mas assim, nós vamos para uma situação adversa no sistema defensivo. Todos os jogadores do Palmeiras sabem exatamente o que tem que fazer dentro de campo. E imagino que o Palmeiras vai passar com uma certa tranquilidade. Basta jogar o futebol que vem jogando, quando está com esse elenco completo, né? Principalmente na parte de criação. O Palmeiras fica devendo quando não joga Rafael Veiga, Scarpa, Dudu. Então, esses jogadores vão estar em campo. O sistema defensivo é muito bem montado. Ele começa lá na frente. E tenho comigo que o Palmeiras vai ter um bom desempenho. Nós vamos conseguir o resultado que precisa. Os jogadores vão estar de volta mais para frente, nós vamos estar lá disputando a nossa final. Eu estou muito confiante esse ano no Campeonato Paulista, como era para ter sido ano passado, né? Para mim, o Palmeiras tinha tudo para ser tricampeão paulista. Afinal, nós estamos sem soberba, como o Fabinho falou, mas nós estamos muito à frente dos nossos rivais. E um bom exemplo disso, que é o segundo time de São Paulo, que é o Corinthians, tomou aquela trator que o Palmeiras passou por cima no nosso clássico. Então, imaginar que a gente possa perder do Ituano passa por aqueles momentos do imponderável do futebol e não pela razão. Perfeito. Muito melhor que donos da bola. O Rodrigo Ribeiro está falando no nosso programa aqui. Agradecer mais de 1000 likes, fechando mais uma live com 1000 likes. Ô, rapaziada, só falando sobre a próxima fase, né? Eu vi que teve também dúvidas. Se os 4 melhores do primeiro grupo passarem de forma, né, somando os 3 pontos, vencendo os seus adversários, né, o Palmeiras vencendo o Ituano, Red Bull vencendo o Santo André, São Paulo, São Bernardo, Corinthians, o Guarani, a gente deve ter aí um Palmeiras e Red Bull Bragantino no sábado, porque eu acho, se bem que quem joga na quinta aqui? Na quinta joga o Corinthians. Aí seria o Palmeiras no sábado, porque o Corinthians joga na quinta. E aí o Corinthians ficaria muito cedo para jogar no sábado já. E outra, também é um clássico paulista entre Corinthians e São Paulo. A tendência é que eles joguem esse jogo para domingo. Então, teríamos aí uma suposição, tá? Se os 4 melhores da fase de grupo passarem, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino nessa ordem, nós vamos ter aí Palmeiras e Red Bull Bragantino possivelmente no sábado, São Paulo e Corinthians possivelmente no domingo, jogando a semifinal, que também é jogo único, tá? É o primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, de melhor campanha dos classificados, e aí a final, sim, é jogo ida e volta. Então nós temos as quartas finais agora, no meio de semana. Hoje começa com o São Paulo e São Bernardo, amanhã tem Palmeiras, tem o Red Bull Bragantino, quinta tem o Corinthians, final de semana, semifinal, no meio da semana que vem, o primeiro jogo da final, e no final de semana que vem, já acaba o Campeonato Paulista com a grande final. Mais de 20 mil ingressos vendidos, certamente vamos passar dos 30, beirando aí os 35, se Deus quiser, porque começou a venda ontem, então aos pouquinhos a gente vai, é uma agilidade maior para o Campeonato Paulista, porque acabam os jogos aí que podem ser comercializados os demais, que nem eu acho que a gente só vai conseguir vender ingresso para semi, caso a gente passe, se quando terminar o jogo do Corinthians, né? Porque aí vai fechar as chaves na quinta-feira à noite, ou seja, só sexta. E se o jogo for sábado, então na sexta-feira a gente vai iniciar a venda do ingresso para o sábado já ter a partida, né? Ô Marcelão, queria agradecer novamente aí a sua participação, mandar um abraço para todos que estiveram com a gente. Peço para que se inscrevam no canal do Palmeirense de Verdade, busca aí no Google
no YouTube, aí na lunetinha, coloca aí Palmeirense de Verdade, vocês fortalecem aqui a mídia palestrina. Queria que você desse as suas considerações finais, meu irmão. Hoje eu vou estar no Instagram. Primeiro eu quero agradecer o espaço aqui, é sempre uma honra estar com você. Gosto muito de fazer live contigo, acho que você não tem dúvida disso. Hoje eu vou estar no Instagram com o ex-zagueiro Nem. Ele vai estar lá. Semana passada nós tivemos o conselheiro do Palmeiras. Hoje nós vamos estar com o zagueiro Nem. Nós estamos trazendo aí várias personalidades da Sociedade Esportiva Palmeiras. E espero que vocês estejam lá conosco. Vai ser uma honra recebê-los. O zagueiro Nem esteve no Palmeiras aí durante uma década aí quase no Palmeiras e daquele período difícil do Palmeiras, né? Onde a gente não ganhava muita coisa, mas assim tem muitas histórias de bastidores, tem muitas coisas interessantes e que nós vamos estar colocando aí disponibilizando para vocês. Queria agradecer todo o projeto Palmeirense de Verdade, que está lá no nosso site, Palmeiras de Verdade, onde está o Davi, que o Fabinho falou, do Desabafo Alviverde, está o Sepor Comédia, do Marcelo também, está o nosso comentarista lá, um cara que escreve demais, Rafael Costa, está o Bruno Palestrino, cara, tem tanta gente, Daniel do Pitacos, do Esporte, que é do Lance, não falta conteúdo para vocês no Instagram, no TikTok e no nosso canal Palmeirense de Verdade, que agora está seguindo firme, graças aí à força do Fabinho e todos os amigos que eu fiz na mídia alternativa, que eu só tenho a agradecer por esse processo. Muita gente trazendo até para o meu ambiente pessoal. Então, estou muito feliz de estar aqui fazendo um contraponto, essa mídia formal, para quem não está lá assistindo o Neto. E essa vai ser a campanha a partir de agora. Vamos estar aqui no Parmeira News e não vamos estar lá no Neto. Foi a campanha que eu fiz hoje para a gente falar da nossa live. Um abraço a todos, o pessoal do chat, principalmente você, Fabinho, pelo espaço e oportunidade. Tamo junto, Marcelão. Carinho enorme por você, por todo o seu projeto. E vamos que vamos. Amanhã, então, a gente tem a participação do Thiago Campos, do Jornalismo Alviverde. Na quinta-feira, Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. E na sexta, com direito a sorteio da Libertadores, tá? Sexta-feira, então, a gente vai estar aqui à disposição do sorteio, reagindo à chave do Palmeiras, com Paulo Cremona, cantor palmeirense fanático, ex-finalista aí do Ídolos, do X Factor. Um grande abraço para vocês. Olha, e quem perdeu a entrevista do Abel ontem no Roda Viva e não quer assistir ela na íntegra porque não está com muito tempo, lá no Instagram do Palmeirense de Verdade você vê todos os trechos, não é não, Marcelão? Amanhã você postou todas as respostas dele, né? Eu e o Desabafo Alviverde fizemos lá cortamos os vídeos e não há trecho da entrevista que não esteja lá. Então, você economiza tempo, está numa ordem cronológica de como foi a entrevista, e você vai lá no Instagram Palmeiras de Verdade, você consegue ver toda a entrevista separadinho, você evita comerciais, etc. Vale muito a pena. Show demais. Tamo junto, rapaziada. Grande abraço aí pra Tati, pro PG, pro Paulo Cremona, meu irmãozão, pro Lucas, pro Felipe Matheus, pro Rodrigo Bezerra, pro Everton Souza, o Antônio Carlos, o Elder Gamer, Claudemir, o Robson Suzarte, o Odair. E se eu esqueci de alguém, desculpa, um grande abraço para vocês. E agora vamos lá para a live do Massa. A live do Massa na Web Rádio Verdão. Quem puder, chega lá na Web Rádio Verdão, no programa do Bruno Massa e já fala, vim aqui do canal do Aqui é Parmeira, do Fabinho, vamos participar lá, tá bom? Um grande abraço para vocês e avante palestra.